aí, abençoadozinho, vamos falar agora da teoria de ionização. Chega na abençoada, escuta só. É o terceiro capítulo do nosso livro, né? Isso é um capítulo gigantesco, a Vanessa vai fazer vídeos pequenos, porque quando eu tô fazendo um vídeo gigantesco, aí não tá conseguindo mandar para vocês, tá bom? Então eu tô refazendo os vídeos e vou fazer por partes, tá certo? Chega na teoria de ionização agora. Meninos, vamos começar com o nosso amigo que é Arrhênio. Vanessa já falou do Arrhênio para vocês em outros vídeos, não foi isso? O que que Arrhênio dizia? Arrhênio dizia bem assim, quando eu tenho uma substância, vamos imaginar, e eu vou dissolver essa substância em água, o que é que vai acontecer? As partículas dessa substância vão ser cada vez menores e elas vão se soltar, por exemplo, da molécula. Se essas partículas formarem cargas, então essa espécie vai conduzir corrente elétrica. Se essas partículas não formar carga, por exemplo, serem moléculas neutras, não vai conduzir corrente elétrica. Como assim, Vanessa? Quando você tem um sal de cozinha em solução aquosa, ele ioniza formando Na+, e Cl-. Por exemplo, assim, Vanessa, quando você tem um sal de cozinha, ele dissolve em água, ele forma íons, tá certo? Quando você tem açúcar e você dissolve ela em água, ela não forma íons, ela forma substâncias neutras, tá bom? Joinha? Então, se formar íons, conduz eletricidade, e se não formar íons, não conduz eletricidade. Então, chega na abençoada aqui, ó. Eu tenho aqui o NaCl, por exemplo, o sal de cozinha. Quando eu colocar essa substância sólida no meio aquoso, formar uma solução aquosa, o Na do NaCl vai formar Na+, e Cl-. Então, formei íons com cargas, tá certo? Então, essa espécie aqui conduz a eletricidade. Nesse caso, um exemplozinho, vamos imaginar que isso aqui fosse açúcar e eu vou dissolver esse açúcar aqui nesse copo com água. Isso não vai formar íons. A espécie que vai se soltar terá cargas neutras, então ela não vai conduzir eletricidade, tá bom? E, por exemplo, aqui, ó, uma solução aquosa de NaCl, ó, NaCl. Quando eu pegar o NaCl e colocar na água, eu formei uma solução aquosa de NaCl. O que aconteceu aqui com essa lâmpada, abençoada? Acendeu. Por que acendeu? Porque essa solução aqui é uma solução eletrolítica, então ela conduz a eletricidade. Agora, olha para aqui, a sacarose. Essa solução de sacarose, o que foi que aconteceu com essa lâmpada? Não acendeu, porque ela não é uma solução eletrolítica. Ela não conduz eletricidade. Joinha abençoado. Ô Vanessa, então se for um composto molecular, não vai conduzir eletricidade. E se for um composto iônico, vai conduzir eletricidade. Então é assim que eu tenho que botar na minha cabeça, Vanessa. Peraí, calma, abençoadozinho. Vai devagar. O que acontece se eu tenho uma substância molecular e eu consigo fazer uma ionização nessa substância molecular, ela vai conduzir a eletricidade. Como assim, Vanessa? Chega. Vamos imaginar um ácido, HCl, que nem a Vanessa botou aqui, HCl. É um composto molecular ou um composto covalente? É um composto molecular. Então, Vanessa, ele não conduz. O que falou Arrhênio dos ácidos? Arrhênio dizia bem assim, que o ácido, segundo Arrhênio, um ácido é toda substância que em solução aquosa libera o íon H+. Então, o HCl em solução aquosa, ele vai liberar que íon H+. Então, H+ é um íon, tem carga, não é isso? Então, conduz a eletricidade. Então, a ionização é quando um composto molecular dissolve-se na água e esse composto ioniza, tá certo? Ô Vanessa, e quando é um composto iônico, a gente chama como? A gente chama de dissociação iônica. O que acontece? É a separação dos íons. Quando eu adiciono esse abençoadozinho na água, o que acontece? Os íons que formou o composto, a substância iônica, eles vão o quê? Dissociar. Então, ocorre uma dissociação iônica e eu formo os íons. Então, se eu tenho um composto molecular, eu tenho uma... E se esse composto molecular em solução aquosa, ele forma íon, então o que aconteceu foi uma ionização. Se é um composto iônico, o que vai acontecer é uma dissociação iônica. Joinha, massa, chega abençoado. Então,
Fixe aqui, botar aqui na cabecinha, para não esquecer no vestibular. Se é um composto molecular, então é uma ionização. Pode ocorrer uma ionização e formar íons. Se é um composto iônico, ocorre o quê? Uma dissociação. Massa? Chega, abençoado! Agora já vamos falar condutividade das substâncias puras. Substância pura. A gente sabe que substâncias puras são aquelas que têm pontos de ebulição e pontos de fusão bem definidos, propriedades bem definidas. Beleza, isso não importa. Se for uma substância pura, independente se ela for molecular ou se ela for iônica, pura, substância pura, ela não vai conduzir corrente elétrica no seu estado sólido, as iônicas, e nos seus estados e as moleculares em nenhum estado. Ô Vanessa, mas tu não acabou de dizer, cara, que o NaCl conduz... Epa! Eu falei que o NaCl em solução, tá certo? Em solução. Porque, ô abençoado, quando tu fosse fazer o teu ovo lá, comer o teu ovo, botar o salzinho no ovo, tu ia tocar no sal e ia levar choque. Não é isso? Se ele tivesse, conduzisse a eletricidade na hora que pegasse no seu estado sólido. Então, o que acontece? Para um composto sólido ter uma condutividade elétrica, eu tenho que fazer o quê? Nesse composto sólido e iônico. Eu tenho que fundir o mesmo. Eu tenho que fornecer uma temperatura gigantesca para que eu venha o quê? Fundir esse composto sólido. Aí, quando ele formar um líquido, vai ocorrer uma maior mobilidade dos seus íons e aí ele vai conduzir a eletricidade, belezinha? Agora, voltando. Ô, Vanessa, se for um composto molecular, substância pura em nenhum estado. Composto iônico, se for no seu estado sólido, que a maioria dos compostos iônicos, praticamente todos, são sólidos a temperatura ambiente, então eles só vão conduzir se estiver em solução aquosa ou se esse composto iônico for fundido. Beleza? Então chega na abençoada. E Vanessa, condutividade elétrica em solução aquosa. Tudinho? Calma. Se for iônico, beleza, vai conduzir tranquilamente. Se for molecular, pode ou não. Como assim, Vanessa? Se o composto molecular for sacarose, vai conduzir? Não, porque ela não forma íons. Agora, se esse composto molecular for um ácido, segundo a teoria de Arrhenius, em solução aquosa, faz o quê? Libera H+. Então, se for um ácido, esse composto molecular pode o quê? Como é o nome da palavrinha? Ionizar em meio aquoso e liberar íons H+, por exemplo, HCl, H+, e Cl-. Entendeu, abençoado? Então, bota. Dissociação iônica, tem que vir o que na minha cabeça? Que tipo de substâncias? Iônica. Ionização, tem que vir o que na minha cabeça? Que tipo de substâncias moleculares, tá bom? Um beijo, abençoado. Fui! E foca na Vanessa!